Capítulo 2885. Magia Antiga, Parte 3. Comparado ao Grifo Dourado, Taimos deveria ser um pedaço de lixo ultrapassado, mas as leituras dos olhos de Menadion discordavam. Matamos centenas de monstros, mas não retardamos o avanço da Maré Negra nem um pouco. Agora temos que lidar também com uma cidade perdida e, até onde me lembro, ninguém jamais conseguiu destruir uma, nem mesmo em Garden. Ninguém além de você. Inxalot teleportou-se, Ragu e seu exército de mortos-vivos perto de Lit. Ele estava cansado de gritar e não havia sentido em deixar os cavaleiros do pavor para trás. Se eles tivessem que morrer novamente, fariam isso para servir seu mestre, não para brincar com monstros. Essas foram circunstâncias especiais. O Tiamat balançou a cabeça. Acho que todos se lembram de como as coisas foram quando enfrentamos o Grifão Dourado sem as plantas. Isso não é diferente. Ele apontou para a aura terrível, mas majestosa, da fortaleza eterna que, apesar da distância, causava arrepios na espinha de todos. Era um inimigo que o Conselho de Giera, com sua força total, não conseguiu derrotar, mesmo com a ajuda de Zagran. Não havia muito que os 8 pudessem fazer, exceto uma coisa. Há uma pequena diferença. Ragu disse. O Grifão Dourado se moveu a pé enquanto esse idiota abre portais. Antes éramos pegos de surpresa e dispersos, mas se unirmos nossas forças, podemos colapsar o corredor dimensional. Não basta matar um legado vivo, mas deve mandá-lo embora em busca do geyser de mana mais próximo e nos dar o tempo que precisamos. Todos assentiram e olharam para Fria, a única maga dimensional do grupo, em busca de conselhos. Eu já tentei e falhei sozinha. O bastardo altera o equilíbrio elemental na energia do mundo mais rápido do que eu consigo segui-lo. Ela respondeu. Eu posso ajudar você com isso. Ragu criou um elo mental com Fria. Só siga minhas instruções. Enquanto os outros mantêm o legado vivo ocupado, eu vou criar uma falha no portal dele e você tem que usá-la para derrubar tudo. Ok, mas precisamos esperar pelo negócio real. Fria apontou para os ainda pequenos passos cercados pelas mãos da fortaleza eterna. Um passo desse tamanho não é nem de longe poderoso o suficiente para causar dano a uma criatura tão grande. Você. A voz estridente de Taimos, enquanto ele olhava para cima, produziu uma rajada de vento tão forte quanto uma tempestade. Você se encaixa na descrição do Brigit Dai. Você é o destruidor. O que está dizendo? Ragu perguntou e Lit traduziu para eles novamente. O Brigit Dai. Solos ficou pasmo. Ela está sem um hospedeiro e não tem razão para estar em Giera. Por que ela deveria falar sobre você para uma cidade perdida? Como eu poderia saber? Lit respondeu. Como ele sabe que algumas pessoas me chamam de destruidor? Não algumas pessoas. Solos apontou. É um título que Malishka lhe deu, então quem falou com esse cara deve ter alguma conexão com ela. É melhor você me responder, garoto, porque eu vou te matar de qualquer jeito. Taimos notou a semelhança entre a criatura negra de 4 asas e o Tiamat nos hologramas de Orpal, mas havia muitas diferenças entre eles. O tamanho, a coroa flamejante e todas as coisas que mudaram após o nascimento de Elisia e suas forças vitais se fundiram em uma perfeita. Além disso, devido aos dispositivos de camuflagem de Lit, Taimos não conseguia sentir o vínculo com Solos. O anel de Tiris tornou a assinatura energética de Solos diferente da de Lit, o que confundiu ainda mais a fortaleza eterna. No entanto, a semelhança deles com o Destruidor e o Cavaleiro Dourado nos hologramas era mais do que suficiente para ele. Taimos não tinha escrúpulos em matar bestas divinas por esporte. Não sei do que você está falando. Os membros do grupo entenderam que ele não estava falando com ele somente porque estava olhando diretamente para a fortaleza eterna. Não importa. Taimos disse, conjurando outra rajada de vento e deixando Lit estupefato. Se você estiver mentindo, você vai fazer tudo o que puder para me impedir. Se não estiver, eu posso levar meu tempo com você. Sinta-se à vontade para fugir. Agora que conheço sua assinatura energética, não há lugar em Mogar onde você possa se esconder de mim.
Tenho todo o tempo do mundo e adoro uma boa caçada. Os conjuntos de detecção finalmente localizaram a posição do localizador de caminhos, mas as formações mágicas que protegiam o trem tornaram impossível identificar as coordenadas dimensionais em sua vizinhança. O legado vivo estava explorando uma área grande o suficiente para abrir o portal sem interferência. Não importava o quão forte a maré negra fosse, o corredor dimensional era um funil que impedia os monstros de usar sua força real, números. Se os humanos conseguissem segurar a maré negra, manter o portal aberto por muito tempo teria drenado o núcleo de poder de Taímos até que ele não pudesse mais sustentá-lo. Inúmeros de seus escravos morreriam e ele não estaria nem perto de seu objetivo. A fortaleza eterna abriu as mãos, projetando o portal na frente de seu exército. Em vez de ir ele mesmo, Taímos estava enviando o punho da maré negra, forçando a mão de Fria. Não podemos deixar os monstros chegarem ao localizador de caminhos. Ela disse através do link mental. O túnel dimensional aumentava rapidamente de tamanho à medida que a névoa se dissipava, revelando um lugar próximo o suficiente do acampamento da expedição para ser visto, mas distante demais para que qualquer um de seus conjuntos fosse útil. Qualquer força de resistência não teria vantagem. O processo, no entanto, criou ondulações e distorções dimensionais, pois a mana necessária para abrir um portal daquele tamanho continuava fluindo. Fria travou as distorções, injetando nelas as faíscas douradas de seu feitiço governante dimensional para mantê-las instáveis até que o portal atingisse seu tamanho máximo. Lilith e Tista se coordenaram telepaticamente e pousaram em frente ao portal, ambos respirando fundo e regularmente. Agora. Fria deu o sinal no momento em que o túnel dimensional parou de se expandir e sua energia começou a se estabilizar. Inxalot e Pim piscaram em uníssono, um na frente do rosto de Taímos e o outro na frente de seu peito. O rei dos lixes apontou seu cajado e lançou sobre a fortaleza principal uma barragem de feitiços espirituais poderosos o suficiente para nivelar uma montanha. Ao mesmo tempo, ele falou coisas sem sentido enquanto mantinha uma expressão presunçosa no rosto. Ele já havia aprendido há muito tempo que o lado bom da barreira linguística era que qualquer coisa que você dissesse o oponente consideraria o pior insulto da vida dele, desde que seu tom fosse o certo. Iltin gritou uma alma fechada a plenos pulmões, consumindo outro pedaço da vida que o redemoinho de Lilith lhe havia confiado. O resto ela usou para fortalecer seu corpo junto com a energia armazenada dentro de seu núcleo sanguíneo, alcançando um poder e massa superiores a uma besta divina anciã. Ela canalizou o elemento fogo para dentro do criador de órfãos, envolvendo a massa com chamas místicas que penetrariam em qualquer rachadura e queimariam as runas mágicas que encantavam a fortaleza eterna. O feitiço de Inxalot gerou uma luz que iluminou o planalto como se o sol esmeralda tivesse nascido em uma explosão que nublou o rosto de Taímos. O grito de Iltin quebrou as janelas da parede armadura e sua onda de choque a fez estrondosar. Capítulo 2886 Magia Antiga, Parte 4. Seu ataque gerou um estrondo ensurdecedor de trovão e criou uma cratera de 1 metro de profundidade na rocha sólida, abrindo caminho para as chamas do Davros. Infelizmente, as rachaduras começaram a fechar imediatamente, apagando as chamas, e quando a poeira baixou, a fortaleza principal havia sofrido poucos danos. As pedras brancas estavam escurecidas pelo calor, mas era só isso. Como um mero esqueleto ousa me desrespeitar desse jeito? Isso e a ferida no ego de Taímos. Ele havia sido selado antes que os lixes existissem em sua mente. Conjurou todas as calúnias contra os legados vivos que ele conhecia na tentativa de decifrar as palavras de Inxalot. Ele tentou esmagar os 2 insetos insolentes com as palmas das mãos, mas ambos piscaram para longe, deixando a fortaleza eterna chocada. Ele acabou dando um tapa e se machucando mais do que as 2 pragas. Como? Como eles conseguem abrir os passos de dobra tão rápido? Ele perguntou a ninguém em particular, surpreso. Todo mundo é um gênio hoje em dia ou a magia mudou tanto enquanto eu estava preso? Taímos lutou contra os guardiões e assumiu que seus feitiços incríveis eram possíveis somente graças ao seu poder incomparável.
Durante as escaramuças contra os magos do conselho, ele acreditou que eles tinham enviado contra ele o melhor dos melhores e ignorou o problema novamente. No entanto, depois de conhecer o suposto Brigit Dai e esse grupo de intrometidos, Taimos começou a ter dúvidas. A perturbação foi suficiente para enfraquecer seu controle sobre o portal, de modo que os conjuntos de selamento dimensional de Ragu encontraram resistência limitada. Ela não conseguiu conjurar monstros suficientes para cobrir uma área tão ampla, mas as distorções que suas formações mágicas causaram no corredor dimensional destruíram a linha de frente de monstros que atravessava o portal e desestabilizaram o feitiço. Fria aproveitou isso, ativando as centelhas douradas de seu feitiço governante dimensional nos pontos de fratura dos passos e seguindo as instruções de Ragu sobre como ajustar seu feitiço às alterações de Taimos no equilíbrio elemental. A representante humana deixou seus conjuntos desaparecerem e conjurou várias magias espacial colapsado para ajudar Fria. As aberturas dimensionais exigiam um equilíbrio perfeito entre seus vários componentes e eram fáceis de desestabilizar. Os passos de dobra que a Fortaleza Eterna usava, no entanto, eram compostos não apenas de mana, mas também da força vital de seus servos. Isso tornava a magia diferente de todas aquelas que os despertos enfrentaram no passado e difícil de influenciar apenas com mana puro. Foi a razão pela qual Inxialot e Uten continuaram a picar o legado vivo. O propósito deles era comprometer seu foco no feitiço. Bodia cavou fundo no chão, fazendo desabar sob os pés de Taimos e o legado vivo perder o equilíbrio. Gostaria de ter ácido suficiente para fazer uma armadilha decente, mas consumia maior parte contra a maré negra. É melhor guardar o que me resta para algo que possa fazer a diferença, Unidori pensou. Não acredito, Fria resmungou interiormente com esforço, sentindo a vontade da Fortaleza Eterna resistir à sua e a força vital corrompida de sua magia proibida se erguer como uma parede contra seu feitiço de governante dimensional. Tudo isso não é o bastante. Tista. Mire nas bordas dos passos. As duas bestas divinas respiraram fundo novamente. A luz violeta nascida em suas bocas desceu por suas gargantas, peitos e pulmões, onde a energia do mundo foi acesa por uma centelha de suas forças vitais e imbuída de um relâmpago prateado. Os dois jatos crepitantes de chamas de origem se cruzaram em frente ao portal, sua energia inchando por um momento como se estivesse prestes a explodir e então irrompendo para frente com o brilho branco das chamas primordiais. O fogo místico passou pela borda superior dos passos para evitar cruzar para o outro lado e potencialmente causar danos aos seus aliados. Devido a isso, apenas uma pequena porção das chamas primordiais afetou o feitiço, enquanto o resto varreu a maré negra, transformando dezenas de monstros em cinzas e abrindo um caminho profundo em meio às suas fileiras. A mana e a força vital corrompidos vacilaram e a matriz mágica dos passos se desfez. Taimos enviou ondas de força de vontade e mana para estabilizá-la enquanto o feitiço governante dimensional de Fria cravou uma cunha nas rachaduras que tinham aparecido no espaço. Um tentou fechá-los enquanto o outro tentou rasgá-los e, apesar da ajuda que Fria recebeu dos outros, a batalha estava parada. Isso até solos descer do céu com fúria como um meteoro flamejante de Davros. A magia da gravidade aumentou seu peso e o da arma 100 vezes, enquanto os cristais elementais na fúria agora eram um preto, um laranja e o último azul. O elemento escuridão aumentava o poder destrutivo, o elemento terra aumentava a dureza do martelo, enquanto o elemento água carregava uma onda de gelo que tornava quebradiças as pedras brancas encantadas da Fortaleza Eterna. Solos também canalizou o elemento água dentro do Davros, gerando uma aura azul ao redor da fúria que dividiu a energia do mundo da mana de qualquer um, menos dela. Quando os sistemas defensivos automáticos entraram em ação, o martelo os rasgou como papel e atingiu a fortaleza/cabeça principal sem perder o ímpeto. Taimos subestimou a pequena mulher com a aura fraca, sem saber que dispositivos de camuflagem também foram inventados durante sua prisão. O golpe foi tão forte quanto inesperado, fazendo a Fortaleza Eterna perder o equilíbrio. O que? A fúria derrubou o telhado da fortaleza principal e quebrou suas paredes.
Boda liberou o ácido que ele havia deixado para causar um desmoronamento repentino, enquanto Incialote e Upten empurravam a cidade perdida para baixo com a força bruta de seus corpos e magia. Taímos caiu no chão com a graça de um saco de tijolos e perdeu de vista seu feitiço. Fria explorou a abertura para derrubar os passos como uma explosão estrondosa que enegreceu o chão por quase 1 quilômetro. Ela sentiu o gosto acre da bile enquanto a magia proibida ameaçava contaminar seu núcleo, seu corpo inteiro tremendo de repulsa. Há algo errado. A mana que estou dominando está se forçando em dimensional ruler em mim. Mesmo separado da cidade perdida, a energia ainda carrega a assinatura energética e a vontade de seu dono original. Se eu simplesmente deixar ir, o bastardo vai recuperar a maior parte da mana e abrir outro portal. Mesmo que não possamos destruí-lo, ainda podemos derrotá-lo. Fria levou seu núcleo violeta profundo ao limite e canalizou sua força para as mãos de Menadion. A obra-prima da primeira governante das chamas amplificou sua mana e absorveu a energia selvagem do feitiço proibido. As mãos mantiveram a força vital corrompida sob controle, formando uma almofada da energia do mundo ao redor que isolou Fria da mácula. Então, ela assumiu o controle dos restos do feitiço dimensional, transformando-o em um passo de dobra que carregava as chamas primordiais na frente de Taímos, atingindo-o a queima-roupa. O sistema defensivo da matriz foi enganado pela assinatura de energia residual, confundindo o feitiço de Fria com algo amigável e deixando-o passar pelas camadas de barreiras e matrizes. Continua no próximo vídeo.